Vamos lá fazer o nosso segundo exercício sobre lançamento horizontal. E o problema começa assim. Considere uma pistola que dispara um projétil com uma velocidade inicial de 300 metros por segundo, exatamente na direção horizontal e sem rotação. Então, o que a gente já consegue ver nesse início é que a velocidade inicial ela foi dada em unidades do Sistema Internacional, tá certo? Metro por segundo. Diz que toda essa velocidade na hora do lançamento vai estar exatamente na direção horizontal, o que caracteriza um lançamento horizontal, né? Todo o vetor velocidade ele vai estar na horizontal. E diz que o projétil ele não tem rotação, né? Ele foi lançado na direção horizontal e sem rotação. E o que é essa questão sem rotação, o que é que ela quer dizer? Nos problemas em que a gente trabalha com lançamento horizontal e nas aulas que eu mostrei para vocês, eu não mencionei nada com relação à rotação do corpo que estava sendo analisado. Então, as nossas equações e a nossa teoria, ela só envolve o que a gente chama de energia cinética de translação, tá certo? Que é a energia cinética que está relacionada com o movimento do corpo no espaço, tá certo? Nesse caso aqui, como é um lançamento horizontal, então a energia química, né, na hora do disparo, quando você tem a explosão, ela vai ser transferida para o projétil, que vai ganhar uma energia cinética, e a questão está dizendo que toda essa energia cinética que o corpo vai ganhar vai ser uma energia para modificar a posição dele no espaço, ou seja, uma energia cinética de translação e não uma energia cinética de rotação, tá certo? Porque se a gente fosse considerar que o corpo ele também está rotacionando, então parte da nossa energia, né, que foi transferida no início, não foi simplesmente para mudar a posição do corpo, mas também para fazê-lo rotacionar, tá, ok? E isso daí é uma complicação a mais que a gente não envolve nesses problemas aqui de lançamento horizontal, ok? Então, continuando. Se a arma estiver a uma altura de 1,8 metros do chão, levando-se em conta apenas o efeito da gravidade, o alcance máximo horizontal numa superfície plana será, e aí a gente tem, né, dado de aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente tem aqui as opções para o alcance desse projétil. O que é que a gente tem que fazer? Se você viu as aulas anteriores, né, onde eu mostrei a obtenção das equações do lançamento horizontal, a única coisa que precisa ser feita nessa questão é você pegar todos os valores e substituir na fórmula do alcance, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou revisar como foi que eu obtive a fórmula do alcance e vou substituir os dados e obter a resposta da questão. Perceba o seguinte, todos os dados que a questão nos dá, a velocidade de lançamento, né, 300 metros por segundo, altura com relação ao chão, 1,8 metros, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, todos os dados estão sendo fornecidos em unidades do Sistema Internacional, ok? Então, o nosso alcance, que é a distância horizontal, né, a distância ao longo do eixo X que o projétil vai percorrer, também vai ser dado em unidades do Sistema Internacional, que é metro. Então, é simplesmente substituir esses dados na fórmula e obter a distância em metros, simples assim. Então, deixa eu relembrar como foi que eu obtive a equação do alcance. Eu utilizei, né, a equação que rege o movimento ao longo do eixo horizontal, ao longo do eixo X, que é a equação horária da posição para um movimento retilíneo uniforme, né? Ao longo do eixo X não existe nenhuma aceleração atuando sobre o projétil, então ele vai descrever no eixo horizontal um movimento retilíneo uniforme. Como a gente considera que o corpo ele parte de uma posição x0 igual a zero, então esse termo aqui ele sai, tá certo? Eu vou ficar só que a posição x do projétil é dado pela velocidade Vx, que é a própria velocidade de lançamento V0, vezes o tempo decorrido, sendo que quanto tempo o projétil ele vai ter disponível para se deslocar ao longo do eixo horizontal, ao longo do eixo x. É exatamente o tempo que demora para o corpo sair da altura que ele está e chegar ao solo, tá? Porque quando ele chega ao solo, ele não tem mais deslocamento na horizontal, né? Ele para. Então, se eu souber quanto tempo ele vai ter disponível para andar horizontalmente, eu substituo aqui e a minha coordenada x vai ser exatamente o alcance, tá certo?
Então, quando eu substituo em tempo, substituo o tempo de queda, a minha coordenada x vai ser o alcance. E eu obtive também nos vídeos passados, vocês podem dar uma olhada, tá? Que o tempo de queda desse projétil no lançamento horizontal é dado por raiz quadrada de 2 vezes a altura que ele tem, tá certo? Com relação ao solo, dividido pela aceleração da gravidade no local do lançamento. Então, alcance, a fórmula para alcance é a velocidade de lançamento vezes raiz quadrada de 2 vezes a altura com relação ao solo, dividido por g. E agora, simples, substituir os dados e obter o alcance em metros, tá? Então, vamos substituir. Velocidade. A velocidade de lançamento horizontal vai ser a velocidade horizontal que o corpo vai ter em todos os pontos da trajetória dele. O que vai acontecer é que vai surgir uma velocidade vertical para baixo, né? Mas horizontalmente é exatamente a velocidade de lançamento V0. Então é 300 metros por segundo vezes 2 vezes a altura com relação ao solo, 1,8 metros, dividido pela aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E agora é só manipular, tá certo, esses dados, né, matematicamente. Então, 2 vezes 1,8 dá 3,6. Perceba que eu tenho aqui uma raiz quadrada, então o que é que eu vou fazer? Eu vou modificar essa fração aqui para eu conseguir extrair essa raiz quadrada de maneira mais simples, ok? Então, daqui para cá, o que é que eu fiz? Eu multipliquei o numerador por 10, dá 36, mas se eu quero manter exatamente a mesma fração, né, ter uma fração equivalente, então o denominador também tenho que multiplicar por 10. E 10 vezes 10, 100. Então, raiz quadrada de 3,6 sobre 10 é a mesma coisa de raiz quadrada de 36 sobre 100. Por que eu fiz isso? Porque eu sei de cabeça qual é a raiz de 36 e eu sei de cabeça qual é a raiz de 100. Tá? Vai facilitar meus cálculos caso eu não tenha uma calculadora disponível, né, para fazer essas operações. Então, raiz de 36 é 6, raiz de 100 é 10. Então, isso aqui vira 300 vezes 6 dividido por 10. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 300, dividir por 10, dá 30 vezes 6. Tá? E aí, 30 vezes 6 é 180. Então, meu alcance vai ser de 180 metros. A alternativa correta para essa questão é a letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.